O governo federal autorizou o saque do FGTS de contas inativas. Já foi até divulgado o calendário para as retiradas. Os primeiros saques começam no dia 10 de março. Outra novidade que atinge diretamente os trabalhadores, e essa o governo ainda tenta aprovar, é a reforma trabalhista. Para tirar dúvidas sobre esses dois assuntos, vamos conversar com a advogada da OAB Bauru, especialista em direito trabalhista, a Márcia Negrisoli. Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada pelo convite. Márcia, começando então pela questão do saque do FGTS. Quem tem direito e quando que o trabalhador vai poder sacar esse valor? Quem tem direito são os trabalhadores que pediram demissão ou foram dispensados por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Então, ficam excluídos, né, desse levantamento do Fundo de Garantia quem pediu demissão ou foi dispensado por justa causa em 2016 e também aqueles funcionários que foram dispensados sem justa causa, porque aí nesse caso, quando da época da dispensa, ele já tem o direito ao levantamento do fundo. Já recebeu, então? Já recebeu. E o saque vai ser escalonado a partir do mês que vem, não é? Exatamente. Começa a ser liberado no dia 10 de março e aí a previsão é até julho para liberar para todo mundo, conforme a data de aniversário das pessoas. E aquele trabalhador que sabe que tem o direito, se enquadra, né, nessa limitação, só que ele vai acessar a conta e não tem nada, a empresa não recolheu o FGTS, o que ele deve fazer? Nesse caso, a empresa acabou deixando de recolher o fundo de garantia e aí ele deve procurar um advogado e recorrer ao judiciário para ter o direito que lhe foi tirado na época certa. Procurar diretamente a empresa talvez não seja muito eficiente nesse caso. Ele pode procurar diretamente a empresa, mas aí vai ficar da boa vontade daquela empresa e da sua capacidade financeira em fazer esses recolhimentos atrasados, né? Mas é uma opção. Tá certo, falando então da tão falada reforma trabalhista, e havia muito medo de que essa reforma retirasse direitos dos trabalhadores, e o projeto do governo federal já entrou em tramitação na Câmara. Do que você viu do projeto, Márcia? Em linhas gerais, quais são os principais objetivos? A retirada de direitos? Não, a intenção do projeto, num primeiro momento, não é de retirada de direitos. Existem direitos que são imutáveis, né? Como o fundo de garantia por tempo de serviço, o direito ao 13º salário, o direito a férias de 30 dias. Então, tem direitos que não vão ser mexidos mesmo, né? A principal ideia com esse projeto de lei é de flexibilizar alguns direitos, mas não de reduzi-los. Então, o principal foco da reforma trabalhista é a flexibilização de direitos trabalhistas para se adequar ao nosso mundo contemporâneo, porque a nossa CLT ela é de 1943. Então, de fato, algumas alterações elas têm que ser feitas para se adequar ao mundo que nós vivemos hoje. E uma das flexibilizações diz respeito à jornada de trabalho. O trabalhador pode ter uma jornada de até 12 horas por dia. Explica pra gente como que funcionaria por essa proposta. A flexibilização da jornada é um dos principais objetivos, né? Essa jornada poderia se estender a 12 horas por dia, mas sempre respeitadas 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Então, esse limite semanal ou mensal, ele não seria ampliado, ele deve ser respeitado. Então, ele poderia trabalhar mais num dia, mas descontar no outro, seria exatamente, isso? Exatamente. Então, é essa flexibilização que se pretende. E isso não é ruim para o trabalhador, pode ser muito bom para ele, porque pode lhe permitir que ele tenha folgas em dias que anteriormente ele não tinha esse direito, e aí ficar mais próximo da sua família, fazer uma viagem. Então, é uma flexibilização da jornada e não o aumento dessa jornada acima das 220 horas mensais. E ficando então dentro desse limite da jornada semanal, aí ele não receberia hora extra, ele descontaria em um outro dia da semana. Isso a ideia é essa, mas isso precisa ser negociado com o sindicato, formalizado. Então, todas essas mudanças, pegando por esse ponto, Márcia, elas serão negociadas
diretamente pelo trabalhador e o empregador? Ou é o sindicato sempre que vai representá-lo nessas negociações? Via de regra, o projeto de lei ele fala na flexibilização desses direitos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E os acordos ou convenções coletivas, eles são firmados pelos sindicatos da categoria, que representam aquele grupo de trabalhadores. Então, se essa proposta for aprovada e virar lei, não é que a empresa pode, do dia para a noite, já exigir que os funcionários trabalhem 12 horas por dia. Não é isso, mas permite a possibilidade disso ser negociado com o sindicato que representa esses funcionários. Críticos dessa proposta dizem que essa possibilidade dessas negociações entre sindicato e empregador se sobrepuserem à CLT, por outro lado, elas podem enfraquecer os direitos trabalhistas. Você acredita que isso possa acontecer? De, em longo prazo, ter perdas para o trabalhador? Eu acredito que não, porque, na verdade, não se pode reduzir esses direitos, mas apenas flexibilizá-los, né? Então, existe também uma proposta do projeto de dividir as férias em 3 períodos. Isso não quer dizer diminuir os 30 dias de férias, mas a possibilidade de fracioná-las em até 3 períodos, né? Então, não são redução de direitos, são flexibilização, realmente. Outra mudança também em relação ao contrato de trabalho temporário. O que a proposta diz sobre isso? Com relação ao temporário, a proposta, o projeto de lei, ele pretende fiscalizar ainda mais esse tipo de contratação do trabalho temporário, para que ele não fique na informalidade. Então, tem um aumento dessa fiscalização e também um aumento do período que se pode contratar um temporário, que pode chegar com o projeto a 120 dias. Hoje são 90 dias. Então, teria esse aumento da possibilidade de contratação por até 120 dias. E o texto prevê também uma multa maior para o empregador que não registrar o funcionário. Isso, exatamente. Hoje, a CLT ela prevê uma multa de 1 salário mínimo por funcionário não registrado. Isso quer dizer que, em caso de fiscalizações, se o fiscal do trabalho verificar que ali naquela empresa existem funcionários sem registro, a empresa pode levar uma multa de até 1 salário. Pelo projeto de lei, essa multa subiria para R$6.000 por funcionário e podendo chegar ao dobro em caso de reincidência. Então, a gente vê que o projeto de lei, ele visa, inclusive, punir com maior severidade as empresas que não cumprem a legislação trabalhista. Tá certo, ainda é uma proposta, vai passar por discussão na Câmara, né, Márcia? Começou a tramitação agora, né? Começou agora, eles acabaram de criar na Câmara dos Deputados uma comissão especial que vai analisar. Essa comissão especial já divulgou que pretende fazer audiências públicas para abrir para o diálogo e depois ainda passa para o Senado. Tá certo, mas muito obrigada por já adiantar essa discussão aqui com a gente. Eu que agradeço.